Já ouvi reclamações de gente que diz que outra pessoa faltou com amor para com ela e aquela leitura não foi feita por causa do como a pessoa falou e apenas por causa do que falou. Se tratava de uma repreensão. A pergunta a ser feita é: o amor é medido apenas por palavras que nos agradam ou pelo interesse de alguém nos ajudar, mesmo que a princípio nos desagrade? Esse é um assunto que é abordado na Palavra de Deus, merece a nossa atenção e nos próximos minutos nós vamos conversar a respeito disso. Fique comigo. Provérbios 27, 5 e 6 diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Aqui o salmista nos mostra com clareza que muitas vezes permanecer quieto, não falar nada que possa desagradar alguém, é um tipo de amor encoberto. Uma pessoa que ama se preocupa com a outra. Se preocupa não apenas com a reação dela ao ouvir o que precisamos a dizer, se preocupa com o destino dela, se a repreensão que precisamos comunicar não for oferecida. O texto nos fala de maneira clara: leais são as feridas feitas pelo que ama. De acordo com a palavra de Deus, há feridas de amor. Há uma dor momentânea criada para que ela possa gerar algo muito melhor depois. Essa é a mesma razão pela qual um pai corrige os seus filhos. Essa é a mesma razão pela qual o Pai Celeste também nos disciplina, e ele é enfático em dizer: eu corrijo, eu repreendo, eu disciplino aqueles a quem amo. No Salmo 141, no verso 5, nós temos uma declaração de Davi que também precisa da nossa atenção. Ele diz: fira-me o justo, isso será um favor. Que clamor é esse de Davi, né? Fira-me o justo, isso vai ser favor, vai ser bênção. É lógico que Davi aqui não está interessado no seu sofrimento. Ele sabe de um ganho que vem a despeito de uma dor momentânea. Então ele diz: repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça. Ele está falando de feridas que curam, feitas em amor. Isso, no contexto bíblico, está relacionado com a repreensão. Precisamos, de fato, entender isso. Adular não leva a lugar nenhum e impede o crescimento espiritual de todo mundo. Provérbios 28, 23 diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Eu sei que para alguns é mais fácil tanto aceitar a repreensão como praticá-la, porque talvez esteja um pouco relacionado com temperamento. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade maior de confiar em quem me confronta, em quem discorda de mim, do que apenas com quem sempre concorda. Agora, não significa que todas as pessoas terão uma facilidade natural a serem repreendidas ou a se disporem a repreender. Mas nós precisamos entender que na cultura bíblica não deve haver lugar para o fingimento. E muitas vezes fingir que tudo está bem, fingir que a pessoa não precisa ser corrigida simplesmente para manter um ambiente agradável é egoísmo. Estou mais preocupado com o que a pessoa pensa a meu respeito do que ajudá-la? Será que isso é de fato o Evangelho de Deus? Quando o apóstolo Paulo viu Pedro, Barnabé e vários lá em Antioquia agindo de uma forma que ele diz que não era condizente com a verdade de Deus, ele confronta Pedro na frente de todo mundo. Nós precisamos entender, e eu não estou fazendo aqui apologia a falar a verdade de qualquer forma, porque de acordo com a Bíblia, ela deve ser falada em amor. Mas essa cultura que temos criado, que em nome do amor você não discorda, ela é equivocada. É lógico que em nome da discordância nós também podemos ter a elegância de atacar ideias e não pessoas, né? Isso não precisa ser pessoal, mas muitas vezes eu percebo que há uma manipulação do nosso pensamento, dos nossos valores, vindo da sociedade, não da palavra de Deus, que está nos roubando da prática de princípios que Deus espera que eu e você possamos praticar. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. É lógico que Jesus está falando de perdão, mas antes mesmo de falar de perdoar o irmão que se arrependeu, ele diz: repreenda-o, para que ele possa entender o seu erro, para que ele possa se arrepender. Então o conserto será não apenas profundo, mas será completo. Muitas vezes nós estamos tentando, em nome do amor, viver uma coisa que não tem nada a ver com ele. Tenho visto pessoas que hoje em dia, quando um líder se posiciona, põe o dedo na ferida, quando discorda da maioria, quando confronta, ele já é logo rotulado de um sem amor. Na verdade,
a nomenclatura de amor que a nossa sociedade passou a usar e está influenciando a igreja é simplesmente a de tolerância, né? Nós não recebemos o rótulo de protestantes à toa, né? Já nos posicionamos muitas vezes não apenas contra o sistema mundano, mas até contra um sistema religioso, dizendo isso não reflete a verdade de Deus. E nós que temos um compromisso com a verdade, não podemos simplesmente nos dar ao luxo de dizer que seremos tolerantes e aceitaremos tudo. Uma coisa é aceitar pessoas, outra coisa é aceitar valores. Nós podemos simplesmente, como Jesus, demonstrar o amor que ele demonstrava ao pecador, sem necessariamente concordar com o pecado. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela estabelece um trilho de valores que deve reger a nossa vida e a maneira como nós interagimos e relacionamos com os outros. Há momentos em que nós vamos ter que usar, inclusive, de autoridade para repreender alguém. Tito, capítulo 2, versículo 15, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Nós precisamos entender que o amor que está por trás da repreensão é o nosso interesse pela pessoa. Ele deve usar de uma linguagem amável dentro do possível, claro que sim, mas deve haver uma carga de autoridade, onde a gente procure levar as pessoas a entender: você está errado e isso precisa ser ajustado. Em Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13, nós lemos: tendo de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando a Bíblia está dizendo que nós temos que nos exortar mutuamente, significa que repreensão não tem nada a ver com cadeia de comando, não tem nada a ver com hierarquia. O apóstolo Paulo, por exemplo, repreende Pedro, a quem ele chama de uma das colunas da igreja. Nós precisamos, de fato, entender que essa repreensão mútua é o que nos ajuda a crescer. Quando um irmão vê outro irmão tropeçar, deve ser um instrumento para estender a mão, sim, mas deve ser alguém que comunica com clareza, consciente de qual princípio foi quebrado, de quais as consequências serão vivenciadas se não houver conserto. Nós não podemos, em nome do amor, deixar de praticar justamente o amor. Então, além de reconhecer esse elemento das feridas de amor, precisamos olhar para a palavra de Deus e questionar quem pode repreender. Se estamos mostrando que não é apenas uma questão de autoridade, nós precisamos entender que na palavra de Deus há alguns elementos. Em Romanos 15, 14, Paulo reconhece que aqueles irmãos estavam cheios de bondade e conhecimento, a ponto de poder oferecer ajuda aos irmãos. Nós precisamos, obviamente, ser movidos de bondade, né? Repito, amor e bondade não significa só afagar a cabeça de alguém, não significa apenas concordar e elogiar somente o tempo todo, mas obviamente o que precisa me mover a repreender alguém é o amor e a bondade do meu coração. E precisamos ter conhecimento, porque hoje em dia as pessoas querem discordar em nome de uma opinião pessoal. Não, na minha opinião está errado, ok, mas por que você tem essa opinião se a Bíblia diz isso? Não, mas eu vejo assim, ponto final. Não estamos falando desse tipo de implicância. Isso não seria ajuda. Alguém que está tentando repreender o outro, não tem conhecimento, né, sequer para provar que aquilo é um erro, ele simplesmente está numa discussão de opinião. Mas havendo o mínimo de conhecimento, havendo o mínimo desse elemento de bondade, acredito que esse é o passo inicial para que a gente possa praticar isso. A palavra de Deus, obviamente, nos mostra que é uma forma correta de fazer isso. Paulo, em 1 Coríntios 4,14, fala sobre praticar a repreensão como a filhos amados. Quem é pai sabe exatamente o que significa isso. Nenhum pai tem prazer em corrigir o filho, mas porque ama o filho e deseja ver algo mais do que a alegria momentânea, ele vai praticar aquilo. Em Gálatas 6,1, a Bíblia fala sobre corrigir com espírito de mansidão, né? Esse espírito de mansidão não é apenas uma abordagem que precisa ter de fato um tato, uma leveza, mas também significa que nós não podemos ter arrogância. No mesmo capítulo, Paulo diz: e tenha cuidado de ti mesmo, para que você também não seja tentado. O que Paulo está dizendo é que o que aconteceu com o outro poderia ou ainda pode acontecer com você. Então tenha o coração correto ao estender repreensão a essa pessoa. Em 1 Tessalonicenses 5,14, nós somos informados da necessidade de uma sensibilidade para lidar com cada caso. Paulo diz assim: também exortamos vocês, irmãos, que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes para com todos. Observe que a admoestação, exortação, é para quem está vivendo de forma desordenada, mas para o desanimado é consolo, para o fraco é amparo. Às vezes eu olho para algumas igrejas e vejo que o fraco está sendo exortado e muitas vezes o insubmisso ou que está com a vida desordenada está sendo consolado.
Então nós precisamos entender cada caso, né? Ele está agindo de forma desordenada, exortação nele. O outro está fraco, vamos fortalecer. O outro está desanimado, vamos consolar. Agora, o que serve para todo mundo, ele diz, sejam pacientes para com todos. Paciência, amor e bondade serve para todo mundo. Nós precisamos entender que a repreensão é bíblica, ela precisa ser praticada e há, obviamente, uma forma correta de fazer isso. Segundo Tessalonicenses 3,15, Paulo fala sobre olhar para aquele que pecou não como inimigo, mas como irmão. Ter o coração correto, ter a abordagem correta ajuda. Provérbios 12,1 diz, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então precisamos olhar para a disciplina e a repreensão como algo bom, algo que vai nos ajudar, com um espírito ensinável. Provérbios 17,10 diz, mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. A força que essa disciplina ou a repreensão tem não depende só de quem fala, depende de quem recebe, se o coração é ensinável, se há abertura ou não. E por fim, Provérbios 25,12 diz, como pendentes e joia de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Se olharmos de forma correta, com o espírito correto, vamos lucrar com a repreensão. Se tivermos o coração correto, podemos ajudar outros a entender a importância da repreensão e recebê-la. Se não, não podemos dizer que estamos andando nem em amor e nem na sabedoria bíblica. Que Deus nos ajude a fazer a coisa certa, da forma certa, para a glória de Deus.